Esse é o trabalho em que preparamos para esse vídeo. Esse belíssimo cropped com alças metalizadas e dupla face. Ele pode ser usado nos dois lados. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Maria Ila, artesã aqui no Nirva Crochê. Bem-vindo de volta para quem já é parte integrante aqui no nosso espaço YouTube. É com muito carinho que saúdo a todos. Estamos em uma série de peças criadas e produzidas especialmente aqui para o nosso canal. Vem comigo! Vamos juntinhos desvendar os segredos dessa peça que é rápido e fácil de fazer. E o resultado é belíssimo. Antes de começarmos, quero te fazer outro convite. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, não perde tempo e não esquece de ativar o sininho para que sempre que tiver um novo tutorial, você seja informada. Também compartilha com quem você conhece e sabe que ama crochê. Desde já, gratidão pelo seu apoio e pela sua companhia. Agora chega de papo. Vamos ao trabalho? Mãos, entrem em ação! Vamos iniciar o nosso trabalho. Eu vou mostrar para vocês como fazer a base do cropped, como iniciar e como dar continuidade com essas carreiras. Vamos falar da dimensão e da quantidade de pontos, de como você deve se orientar para fazer o tamanho, a largura do cropped, prestando atenção a esse detalhe, né, de que a primeira corrente ela vai dobrar, formando esse V. A primeira dica que eu vou dar para você é a seguinte, é que essa é a largura por completo do cropped. Ele tanto pode ser usado de um lado quanto do outro, né? Todos os dois ficam muito bonitos. É um ponto que é dupla face. Para a primeira carreira, vai fazer um número de correntes que, ao ser preenchidos com pontos baixos, formando essas dobras, ele vai ficar no tamanho que você precisa para o seu cropped. Ou seja, a largura que você precisa para o corpo de quem você está fazendo o cropped. Então, se eu preciso de 75 centímetros de largura na extensão dessa base do cropped, somente quando eu fizer as correntes e preencher com a primeira linha, a primeira carreira de pontos baixos, é que eu terei o tamanho que eu preciso em centímetros. Compreendido? Eu vou mostrar isso na prática e vai ficar mais fácil de entendermos. Aqui é a parte das costas, em que ainda vai ter a forma como nós vamos abotoar, e essa é a frente. E vamos colocar ainda as alças. Lembrando que ele pode ser, é um ponto que pode ser, esse cropped poderá ser usado nas duas tonalidades. Ele é dupla face. E então, vamos começar? Eu escolhi esse tom de azul para trabalhar esse cropped, para fazer a filmagem, porque o tom original que eu usei, de azul, na captura da imagem, ele não fica bom, não dá para visualizar os pontos claramente, porque ele é bem escuro. Vamos começar, então. Eu vou utilizar 2 fios de ane para fazer essa amostra. E o fio que nós vamos usar é esse fio de seda aqui também, dourado, né? Vão ser trabalhados com esses 2 fios, ane e o fio de seda dourado. O fio que eu venho trabalhando é esse aqui, da Lumière, da Enlace.
é o Lumière da Enlace. O novelo tem 50 gramas e essa cor é a 07. Vamos iniciar fazendo a nossa laçada inicial. Passe o fio em volta do dedo indicador e com a agulha você passa aqui por baixo desse primeiro fio e puxa o segundo fio por dentro do círculo que se forma em volta do dedo. Levanta um pouco assim, e depois ajusta, faz o ajuste, assim, para que fique num tamanho confortável para ser a primeira corrente, o primeiro ponto corrente desse trabalho. Como eu expliquei anteriormente, eu não vou trabalhar com número de pontos, mas com os centímetros que você precisa. Após você fazer a quantidade de correntes que são idênticas aos centímetros que você precisa para fazer a largura do cropped, você terá que aumentar a metade novamente. Por exemplo, se você teve 80, você precisa de 80 centímetros de largura, você precisa fazer 80 mais 40. Essa sobra, como eu já expliquei anteriormente, é para que você, como o ponto ele vai ter dobras, ele vai se dobrando, você não tenha perca no tamanho do seu, você não tenha percas na largura do cropped. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês novamente, são essas dobras aqui que irão se formar. A primeira carreira, a primeira carreira são de correntes e ela fica em linha reta. Porém, depois ela vai dobrando. E aí há uma diminuição na largura. Tá certo? Para a minha amostra, eu vou fazer uma quantidade de pontos que eu já defini e vamos fazer, logo em seguida, vamos fazer os pontos baixos sobre esta corrente. Faça a sua na dimensão que você precisa, pontos correntes até o tamanho que você necessita para a largura do seu cropped. Depois acrescente a metade em centímetros. E aí, eu terei terminado a minha e voltamos para fazer a primeira carreira de pontos baixos sobre as correntes. Pronto, eu já tenho aqui o meu total de correntes que eu vou precisar para essa amostra. Vamos iniciar agora os pontos baixos, primeiros pontos baixos sobre a corrente. Esse ponto ele é feito múltiplos de 8 mais 3. Múltiplos de 8 mais 3, 8 novamente e pula uma corrente. Mas ele é chamado de múltiplo. Chegando aqui ao final, na última corrente, nós não vamos utilizar essa corrente. Vamos voltar e fazer o primeiro ponto baixo na corrente seguinte. Um ponto. Observe que nós estamos usando a alça de cima, essa aqui, olha. Todas essas alças de cima aqui da corrente. Um ponto. Segundo ponto baixo, nós vamos fazer 8, porque são múltiplos de 8 mais 3. Aqui, olha, 3. Pegando a alça de cima. 4. 5. 6. 7. 8. Após o oitavo ponto, no próximo ponto da correntinha, nós vamos fazer 3 pontos no mesmo ponto
aqui da carreira de base. Ou seja, no mesmo ponto corrente, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos juntinhos. Olha só. 3 pontos baixos no mesmo ponto corrente. Vamos continuar agora fazendo mais 8 pontos baixos. Pegando sempre essa alça aqui de cima. Fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Veja a curvatura que aconteceu por causa desses 3 pontos em uma única corrente. Agora, nós vamos precisar fazer o V aqui, vai subir. Para isso, nós vamos pular uma corrente. Não vamos fazer o ponto aqui, vamos pular uma e fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, depois do 8º ponto baixo, nós vamos fazer 3 pontos baixos na mesma corrente. 2 e 3. Para que ele novamente dê essa curvatura. Veja. Viu aí? Por que que nós precisamos de um maior número de correntes, além do tamanho que nós precisamos para a largura do cropped? Olha aí. Ele vai dobrar. E então, seguimos aqui agora novamente, fazendo 8 pontos baixos novamente. Vou fazer aqui os meus 8 pontos e volto na curvatura. Mais 8 pontos agora, para voltar, não farei o ponto baixo aqui nesse ponto, vou pular e fazer no ponto seguinte, mais 8 pontos baixos. E quando eu fizer esses 8 pontos baixos, aqui eu faço 3 pontos no mesmo ponto corrente da carreira de base, da carreira de correntes, e assim sucessivamente. Só vou parar de fazer essa segunda corrente quando atingir a largura que eu preciso para o cropped, medindo ele nessa posição aqui. Após essa primeira carreira, aliás, após essa segunda carreira, eu vou fazer a medição da largura, porque eu preciso saber a largura, ela já com essa dobra. Compreendemos? Então, vamos seguir e eu volto para fazermos a terceira carreira. E aqui estamos. Cheguei ao final da segunda carreira.
a primeira de pontos baixos, né? A primeira foram as correntes, a segunda essa em pontos baixos e agora nós vamos fazer a troca de fio. Vamos trabalhar agora com o fio dourado e uma observação importante. Você sempre deve começar em uma posição e concluir na mesma posição. Por quê? Porque no final elas se complementam. Aqui nas costas, quando formos fazer a forma de prender, de abotoar o cropped, veja, as pontinhas elas se complementam formando uma ponta aqui, um V. Se eu tivesse terminado com as duas para cima, também, olha, elas se complementariam. Então, o início e o final, elas têm que ser na mesma posição. Não se preocupa também se aqui no final, no seu trabalho, sobrar correntes, né? Como eu disse, era para fazer a mais, além, então é provável que sobre aqui. Não tem problema nenhum, é só você cortar o fio, desmanchar até onde você vai trabalhar e fica tudo normal. É melhor sobrar do que faltar. Então vamos agora incluir o fio dourado. A inclusão do fio é feita da seguinte forma: quando chega aqui no último ponto, nós não vamos concluir esse último ponto. Veja, ficamos com duas laçadas na agulha, não concluindo o ponto, e já vamos inserir o fio, a nova cor, passando o fio aqui, olha, por dentro dessas duas laçadas para concluir o ponto já com esse fio novo. Fazemos um ajuste aqui, apertamos um pouco e fazemos um ponto baixo para prender, para que fique bem fixo. Então, giramos o trabalho, levando junto a ponta do fio que foi inserido e o fio que nós estávamos trabalhando, e vamos fazer arremate dessas duas pontas. Vamos trabalhar com a alça de trás dos pontos, não é com essa aqui da frente, é com essa de trás. E aí, nós vamos inserir aqui, olha, e deixar esses dois fios por cima da agulha, puxar o fio que nós vamos trabalhar agora, levantar, né, para que dê altura ao ponto. Novamente, nós vamos inserir no segundo ponto, sempre com as pontas dos fios por cima da agulha, puxar o fio. E ficamos com, aqui no início, nós ficamos com 3 laçadas na agulha, veja. E aí, passamos o fio por dentro das 3. E aí, temos o primeiro ponto dessa carreira. Vamos continuar arrematando as pontinhas. Vamos fazer o segundo ponto. Isso. Segundo ponto. Eu vou cortar aqui o fio azul, que era o que eu estava trabalhando, porque agora o que vai seguir é o dourado. Pronto, cortei o fio e agora só arrematar as pontas. Já temos 2 pontos baixos, vamos fazer o terceiro, cobrindo essas pontinhas de linhas, arrematando 3. 4. E agora, nós já podemos deixar as pontas para serem aparadas. Aqui, olha. Vamos deixá-las aqui para serem cortadinhas. Então, temos 4 pontos. 5. 6. 7. 8.
Repare que o 8º ponto, ele termina no primeiro ponto dos 3 que estavam aqui dentro dessa corrente. Lembra que nós colocamos 3 pontos dentro da mesma corrente? Então, o 8º ponto deve ser bem na primeira delas. Aí, agora, vamos fazer 3, depois do 8º ponto, 3 pontos no mesmo ponto. Veja. 3 pontos baixos nesse mesmo ponto central aqui. Vamos continuar a fazer 8 pontos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando chegar aqui no 8º ponto, agora nós vamos pular 2, veja, 1, 2, e no terceiro nós vamos iniciar outra sequência de 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui no ponto central desses 3 que foram colocados na mesma corrente, vamos fazer 3 pontos juntinhos no mesmo ponto, olha. 1, 2, 3. E continuar fazendo 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 8º. E agora, nós vamos pular, né? Vamos deixar de fazer aqui, olha. Tem 1, 2, nós não faremos nesses 2. Nós vamos passar por eles e fazer no terceiro. Iniciar novamente a sequência de 3 pontos. Quer dizer, de 8 pontos, desculpa. Chegamos aqui ao final dessa carreira e eu vou mostrar para vocês que quando nós chegamos aqui no final desse último bloco de 8 pontos, sobram 2 pontos no final. Veja, o que é que nós vamos fazer? Vamos inserir a agulha, ficar com 2 laçadas, inserir novamente e ficar com 3. E encerrar. Veja, ficamos com 8 pontos. Agora, vamos inserir, voltar a trabalhar com o fio azul, novamente. Aqui está a última laçada, o último ponto. Vamos pegar o fio azul novamente, passar aqui por dentro e fazer um ponto baixíssimo para firmar. Apertamos, giramos o trabalho
Começamos aqui, olha, com a alça de trás sempre, aqui, com a alça de trás, deixando a ponta dos fios por cima da agulha, que é para o arremate, e fazemos a primeira laçada, o primeiro ponto, deixamos na agulha, não concluímos, e vamos para o segundo. Pegamos a alça de trás, com a ponta dos fios por cima da agulha, passamos o fio por dentro, ficamos com 3 laçadas e fazemos o primeiro ponto, concluímos, pronto. Esse é o primeiro ponto dessa carreira. Vamos arrematar essa ponta e eu vou cortar o fio dourado, porque agora nós vamos trabalhar com o azul. Veja que aqui nessa outra ponta eu já cortei as pontas, fiz o arremate e já cortei. Não fica nem vestígio de onde foi que foi arrematado. Continuando a nossa carreira agora com o fio azul e continuando arrematando as nossas pontinhas, vamos para o segundo ponto. Pegando o fio aqui, olha, de trás, como sempre, vamos fazer o segundo ponto. 2, 3, e 4. Não tem problema o fio ficar por trás agora, porque ele já pode ser cortado. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, depois do oitavo, nós vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto, juntinhos, juntinhos, assim. 2, 3. E agora, vamos continuar 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, não fazemos nesse, não fazemos nesse, no terceiro, iniciamos a sequência e fazemos 8 pontos. E é esse o resultado. E é essa a sequência que você vai fazer por todo o seu trabalho para obter a base, né, do seu cropped. E depois nós vamos trabalhar como fazer a alça. Essa aqui foi usado um fio mais fino, né? Aliás, não é um fio mais fino. Eu usei apenas um fio de ane. Aqui eu estou usando 2. Aqui eu usei um. Por isso que ela ficou menor, né? Mais apertadinho, mais juntinho. Eu gosto mais assim.
Nesse aqui, eu estou usando 2 Diane e um fio do fio dourado. Veja a diferença. Aqui, olha, vê a diferença. Ficou bem maior. Então, vocês entenderam a sequência? É só seguir fazendo desse jeito, na altura, né, que você precisa também. Se você vai fazer ele mais curtinho, você faz menos carreiras. Se você vai fazer ele mais compridinho, você faz mais carreiras. E vai fazendo o teu aí, que eu vou voltar para mostrar como colocar as alças e a fita aqui para abotoar. Estão as alças. Essa aqui já está pronta, né, para ser colocada. Essa parte aqui menor vai ser costurada na parte da frente, porque esse metal, como vocês viram lá na introdução, ele só fica na parte da frente, assim. Então, essa alça aqui, ela já está terminada, pronta para ser costurada no cropped. Essa aqui eu deixei um lado aqui para mostrar para vocês como fazer. Na descrição do vídeo, eu indico a loja onde eu comprei, caso vocês queiram comprar pela internet, comprar uma igualzinha, mas você pode usar qualquer outra a seu gosto. Essa eu achei adequada por causa dessa pontinha aqui, né? Que cabe perfeitamente a largura da alça que eu precisava. Então, como eu disse, eu vou fazer essa aqui, essa pontinha aqui, para ficar igual a essa que já está pronta. E conforme eu fizer aqui nessa ponta, vocês farão em todo o resto, nas 4 pontas. Se você preferir usar uma corrente que que seja a alça completa, também fica. Se você preferir usar uma corrente que seja a alça completa, também fica muito bonito. Fica a seu critério. Essa aqui é só uma ideia. Vamos lá? Vamos iniciar deixando o fio aqui, passar aqui por baixo por dentro da argola, assim, fazendo um ponto baixo. Seguro o fio, assim, dessa forma, e faço um ponto baixo em seguida, prendendo esse fio que está solto. Aqui. Um ponto baixo, aperto e faço logo em seguida eu faço o segundo ponto. Pronto, ele está preso. Feitos os 2 primeiros pontos, vamos ajustar, puxar para ajustar e trabalhar esses 2 pontos até a quantidade que nós precisamos para esse tamanho da alça. Fazemos uma correntinha para virar, viramos e fazemos 2 pontos baixos, 1, 2. Uma correntinha para virar. E fazemos 2 pontos. 1, 2. Uma corrente para virar e giramos e fazemos 2 pontos. Observe que eu não estou pegando nem a alça de trás, nem a alça da frente. Eu estou fazendo bem no meio do ponto, olha, bem no meio desse Vzinho. Aqui, olha, onde é o ponto, é que eu insiro a agulha para que fique bem firme. Não fique, a alça, ela não fique elástica, ela vai ficar bem firme. Faço uma corrente, giro. Veja.
onde é inserido, bem no meio do ponto, olha. Ponto baixo normal, sem pegar as alças nem de trás e nem da frente. Faço o segundo, uma corrente para virar, viro e continuo. 2 pontos. Viu como é simples? Simples assim. Você vai fazer o tamanho que você precisa de altura da alça. Aqui depois é só cortar. Quantas carreiras? 2, 4, 6, 8, 10. Eu fiz 10 carreiras para essa parte aqui. E aqui eu não contei desse lado, porque é a parte que eu vou costurar nas costas. E aí eu vou usar o tamanho que eu precisar. O que eu não for precisar, quando eu medir, eu desmancho. Vamos agora costurar essas alças no nosso cropped. Vou mostrar para vocês agora como fazer esse cordão. Ele é muito fácil. Vamos fazer uma corrente. Normalmente, fazemos a laçada inicial e fazemos a corrente com pontos assim, bem à vontade. Não aperta, porque é corrente, é fio, e nós vamos, é o fio que vai passar aqui para prender, e nós precisamos que ele fique assim, um pouco grossinho. Então, nós vamos fazer essa corrente. Você faz uma medida que vai ficar ideal para o tamanho que você vai precisar para passar nas costas. Você deve ter uma noção, mas eu fiz 2,5 metros. Para esse tamanho M de cropped, eu fiz 2,5 metros. E aí, vai fazendo corrente, 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 até atingir essa medida que eu falei, ou a medida que você achar necessária, se for maior ou menor. E faz corrente, faz corrente. Após atingir esse comprimento, você vai voltar fazendo pontos baixos, pegando a alça de cima. Essa alça aqui, olha, não é essa de baixo, não é essa de trás, é essa aqui de cima, veja. E vai fazendo pontos baixos, pontos baixos, pontos baixos, pontos baixos, até o final da carreira. Eu vou fazer pontos baixos aqui na minha e volto no final para mostrar para vocês. Cheguei aqui ao final, fiz o último ponto, cortei o fio. Vou fazer um ponto de arremate. E vou inserir agora o fio azul. Com o segundo fio já posicionado, desfaça o último ponto, o que foi de arremate, e vamos fazer esse ponto com esse novo fio. Passamos aqui por dentro da última laçada, puxamos para prender um pouco, para que ele não fique solto, e fazemos um ponto aqui em volta dos 2 fios. Pronto, agora giramos o trabalho e vamos trabalhar com a alça, essa alça de trás. Deixa eu dar um zoom. Veja, nós vamos trabalhar com essa alça aqui de trás. Todo o tempo com essa. E nós vamos fazer pontos baixíssimos, pontos deslizantes. É o chamado ponto deslizante. E ele é trabalhado da seguinte forma. Pegamos essa alça aqui atrás. Passamos o fio como se fosse fazer um ponto baixo, mas não fazemos. Passamos direto. Veja. Todo o tempo. Pegamos essa alça aqui atrás
e passamos direto, dessa forma. Vamos fazer isso em volta não, no decorrer de todo esse trabalho que nós fizemos, todas essas correntes, o comprimento total, nós vamos fazendo esse ponto deslizante, pegando a alça de trás. E é isso, pessoal. Vai fazendo isso aí, quando terminar, você passa, faz o cruza de um lado para o outro do cropped e você já tem a sua amarração. Concluímos o nosso trabalho, espero que você tenha gostado. Não se esqueça que a sua presença aqui é a razão do nosso canal existir. Por isso, convido você a se inscrever, curtir e compartilhar os nossos vídeos com quem você conhece e sabe que ama crochê. Conto com sua colaboração nesse sentido. Um abraço carinhoso e até a próxima. Tchau!